Bom dia, meus irmãos e irmãs. Eu estou ficando muito comum aqui na igreja, hein, Paulo? Seu emprego está perigando, hein? Olha aí. Quero chamar aqui a sua atenção para o texto desta manhã, no livro de Esdras. Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, para situar a gente aí. Esdras, logo depois de 2 Crônicas. Capítulo 1. É um capítulo pequeno, são 11 versículos, nós vamos lê-lo todo. Então, acompanhe a leitura, por gentileza. No 1º ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes e levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos eles levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém? Meu Deus do céu, dá para a gente tirar alguma coisa desse texto? Negócio de utensílio de prata, utensílio de ouro, números. Será que conseguiremos tirar um ensinamento para a nossa vida nesta manhã? Bom, pedimos a Deus que seja possível. Mas para que penetremos no texto em si, nós temos que entender um pouco da história, do que estava acontecendo aqui. Porque esse texto, Esdras em particular, ele viveu por volta dos anos 530 a 420, algum período, nesse período há 2.500 anos atrás, viveu o sacerdote Esdras. Neste período, algumas coisas estavam acontecendo ali ao redor. Por exemplo, houve a sucessão de 2 impérios. O Império Babilônico, que a gente conhece na Bíblia por menção a Nabucodonosor, e também por menção ao neto dele, Belsazar, em Daniel capítulo 5, e o Império Assírio, pela menção a quatro reis na Bíblia. O primeiro deles é o rei Ciro, de quem o texto aqui trata, seguido de Dario, o grande Dario, que reinou por volta de 521 a.C., e 2 nomes maravilhosos dos descendentes deles que vocês podem pôr nos seus filhos: o rei Xerxes e o rei Artaxerxes. Ótimos nomes. Esses 4 reis ali são mencionados. Então, para que a gente entenda o que estava acontecendo nesses 2 impérios, Nabucodonosor, que é o primeiro a ser mencionado por mim há poucos momentos atrás, foi o grande imperador do Império Babilônico. Esse Império Babilônico tinha por sede Babilônia, que existe até hoje. As ruínas de Babilônia encontram-se nas margens do rio Eufrates, no Iraque. Até agora, o ISIS não destruiu nada deles. E o Nabucodonosor organizou os seus exércitos e conquistou o povo da sua época. O reinado de Nabucodonosor
ia de Iraque, fronteira com o Irã, até Israel. Nunca chegou a dominar o Egito. Mas aqueles 1.200 quilômetros da chamada crescente fértil na geografia do Oriente Médio, que envolve os rios Tigres e Eufrates, subindo pelo Irã, pelo Iraque, indo até onde hoje parte da Turquia, descendo pela Síria, que antigamente era a Síria, e vindo pelo Líbano até Israel, aquele foi o reinado de Nabucodonosor. Ele, com suas tropas, ele chegou até Israel em 615 a.C. e arrebentou com Jerusalém. Destruiu Jerusalém. E levou com ele para a Babilônia 35 mil cativos. Não eram escravos como os dos navios negreiros, eles eram escravos no sentido de não ter direito à circulação. Os melhores de Israel vieram para a Babilônia. Alguns se deram bem. Tanto é que quando foram libertados de novo por Ciro, para voltarem 70 anos depois a Israel, alguns deles nem quiseram ir, que estavam muito bem, que eles eram muito bem preparados. Mas eles não tiveram por 70 anos a liberdade de circulação. Essa eles perderam. E alguns realmente foram escravos mesmo, sem direito à renda, sem direito a exercer suas habilidades e sonhar na vida com a produção de algo para a sua própria sobrevivência. Pois bem, na primeira investida em Jerusalém, Nabucodonosor não só destruiu a cidade, mas contemplou as riquezas do templo de Jerusalém. Ele volta para a Babilônia, 15 anos depois ele resolve levar mais outro tanto grupo de soldados, porque ele lembrou, no momento de crise na Babilônia financeira, que o templo tinha riqueza demais. E ele então voltou à Babilônia por cerca de 605 a.C., voltou a Jerusalém e destruiu o templo. E ali ele levou essas milhares de peças do templo de Jerusalém de volta para a Babilônia. Então estamos penetrando no texto. 5.000 e pouco, segundo o almoxarifado daquela época. Registrou tudo detalhado. E agora Jerusalém ficou em pandarecos. Jerusalém ficou destruída, não só a cidade, como o templo. E trouxe com ele, na segunda leva, mais 15 mil judeus. Agora estamos falando de 50 mil judeus vivendo a 1.200 quilômetros de sua casa. Levou 70 anos, eles choraram demais. Nabucodonosor morreu. O sucedeu o filho dele, que não foi rápido o reinado dele, e por fim entra na cena bíblica um neto chamado Belsazzar. Se você quiser estudar mais sobre Belsazzar, vai para Daniel capítulo 5, uma peça raríssima era esse Belsazzar. Ele só pensava em balada. Só rolava balada com ele e de todo naquela balada. Ao ponto de que a liderança dele se tornou tão flácida, tão imoral, que do outro lado, um império começou a surgir. O império do Ciro, o Medo-Persa, onde hoje é o Irã. Então você tinha o Iraque, debaixo do domínio dos babilônicos, e você tinha o Irã, de hoje, começando a florescer, como o reino persa, um homem chamado Ciro. Ele viu a crise da Babilônia e ele resolveu tomar o poder, o que de fato fez. Só que tinha um problema. Ao cercar a Babilônia, ele descobriu que não dava para tomar a cidade. Para você ter ideia, as muralhas de Babilônia, cujo resíduo delas ainda existem até hoje, mediam 105 metros de altura. Equivalente a um prédio hoje em Belo Horizonte de 35 andares. Já pensou? Como é que conseguiriam subir? A base das muralhas para aguentar e sustentar uma muralha tão alta tinham 36 metros de largura. Inexpugnável. E no topo da muralha, os carros de combate daquela época, 3 carros, era uma avenida em cima da muralha. Ela sobrevive até hoje com toda a guerra no Golfo e essas coisas. Está lá. Quando Ciro cerca a Babilônia, o que acontece? O rei Belsazzar, Daniel capítulo 5, em vez de se preparar para a batalha, ele estava tão seguro que Babilônia não seria jamais conquistada, que ele convoca uma festa.
E o texto diz que ele convocou uma festa dos seus melhores oficiais, 1000 deles com as suas mulheres e a número 2, a concubina. E a festa rolou por uma semana, enquanto as tropas de Ciro cercavam Babilônia. Tal era a confiança dele de que nada haveria de acontecer. Se você for no Museu Britânico, quando você entra no Museu Britânico hoje, você vê uns portões imensos da Babilônia que os britânicos roubaram e trouxeram para lá. E puseram lá no museu, que vai do térreo até o 4º andar, para você ter ideia que tamanho eram esses portões. E ele fechou tudo e ele começou com essa festa. O que Ciro ia fazer? Ciro olhou, viu que não dava para subir pelas muralhas, mas lembrou de uma coisa interessante. Nabucodonosor, no seu auge, no seu apogeu, ele transformou Babilônia numa das maravilhas do mundo antigo, ao criar os famosos jardins suspensos da Babilônia. O que eram os jardins suspensos? A 1 quilômetro norte da cidade de Babilônia, ele mandou os seus engenheiros abrirem canais para trazerem água para a Babilônia. E ali ele construiu jardins. Olha, Ciro, muito inteligente, disse, bom, se eu não posso por cima, posso por baixo. Ele mandou os seus generais até a entrada onde a água do Eufrates vinha, mandou fechar, eram 7 dias de festa, os canais, ali é deserto, evapora rapidíssimo, os canais secaram, ficou aquela coisa barrenta, e ele com seus exércitos, diz a história, entrou em Babilônia por debaixo, pelos canais da Babilônia, e conquistou Babilônia fácil, enquanto o rei estava embriagado, Borátil, lá com os seus oficiais e as mulheres e as concubinas. Ciro ocupa o reinado, agora é o novo império. Diferentemente do Império Babilônico, o Império Sírio foi conhecido na história como muito preocupado com direitos humanos. Se você for em Nova York, na ONU, há uma pedra preta no hall de entrada, onde há uma cópia da primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos. Imperfeita, agora ela já está mais perfeita, mas quem escreveu? Ciro. Onde diz que todo súdito conquistado por ele teria direito a manter sua religião, teria direito a manter sua língua e sua cultura. Hoje, direitos humanos já envolvem outras áreas, mas para aquela época foi fenomenal. Não é à toa que Deus resolveu usá-lo, um imperador preocupado com o direito dos seus súditos para libertar o seu povo da Palestina. Estamos chegando nos detalhes que estamos tratando aqui, no texto. Enquanto o Império Babilônico tinha 1.200 quilômetros de comprimento, o Império Persa chegou a 3.600 quilômetros. Foi até a Índia, por aí, à direita do mapa. Uma coisa tremenda, ao ponto de que Ciro e Dario, depois dele, passaram a ser conhecidos como os senhores de todos os domínios da terra. Olha que coisa tremenda. Pois é, neste contexto, um ano depois, na verdade, o fim do primeiro ano, depois que ele havia tomado o poder, Deus aparece para ele nesse texto. Que é agora eu espero que você já tenha pego o contexto. O contexto é um domínio novo, um império novo, de imperadores que tornaram-se poderosíssimos no mundo, e para esse primeiro indivíduo, onde Israel chorava à beira do Eufrates, diz um dos salmos, lembrando de Jerusalém, pensando em voltar à terra destruída, Deus resolve agir em favor do seu povo. E ele aparece, então, Deus aparece numa revelação em versículo 2, para o rei Ciro. E não é interessante que, quando Deus resolve abençoar a gente, em geral, ele usa os crentes da igreja, os irmãos em Cristo, mas ele usa quem ele quer para produzir alegria e bênção na nossa vida, não é verdade? Ele usa até a mula de Balaão, ele usa as pedras para falar com a gente. Quantos aqui já foram profundamente abençoados por um amigo não crente? Deus não usa? É uma coisa tremenda. Então, para Deus foi a coisa mais fácil usar o Senhor de todos os domínios da terra. E o que é interessante é que Deus aparece para Ciro, nesse início do reinado dele, e revela-se de 3 maneiras para ele. No versículo 2, ele diz assim, Ciro, é o seguinte, o que você é, Ciro?
você é porque eu lhe dei. Olha que coisa tremenda. E Ciro confessa que, na declaração dele, ele diz: esse Senhor, Deus de Israel, Deus de Jerusalém, que me deu todas as coisas que eu tenho, o Senhor de todo o universo, o ímpio, confessa para todos que queiram vir, que ele era o que era, que ele tinha o que tinha, que ele podia o que podia, por causa do Deus de Jerusalém. Esse rei Ciro confessa também que o Deus de Jerusalém era maior do que os deuses persas, porque ele diz: este Deus que está muito acima dos deuses persas, esse Deus dos israelitas, Deus de Jerusalém, que habita nos céus, ele, em comparação clara com os deuses persas, que os templos estavam ali ao redor. Este Deus apareceu para mim. E ele confessa também, para minha surpresa, quando eu estava lendo o texto, que este Deus, que é o Deus superior a todos os outros, esse Deus fenomenal, que é o Deus que concede todas as coisas a todas as pessoas pela sua graça, esse Deus havia feito de um rei ímpio um missionário. Porque ele diz: esse Deus de Israel me deu uma missão. A missão é reconstruir a casa dele em Jerusalém. Que Deus maravilhoso. Que Deus fenomenal nós servimos, meus irmãos. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer, para abençoar você que está aqui nesta manhã. Porque Ele cuida da gente, Ele ama a gente. Agora, antes da gente ir um pouco adiante, o versículo 5, numa crueza, numa clareza fenomenal, diz algo muito interessante. Diz que muitos, diante das declarações que o imperador estava dando, muitos judeus, 70 anos escravos na terra distante da sua, se animaram com o que acabaram de ouvir. Deus voltou a prestar atenção ao seu povo. Foram muitos, mas quando você diz muitos, você está excluindo o conceito de todos. Muitos se animaram, mas não foram todos. Não é verdade que existem aquelas pessoas que, mesmo diante das melhores notícias, parece que a pilha descarregou de tal jeito que não tem energia, não se animam? Você conhece gente assim? Deus está sendo bom para com a gente. Você está vivo hoje, eu estou vivo. A maioria de nós estamos empregados, temos famílias que estão caminhando, temos amigos, temos irmãos na cela, na igreja, mas tem gente, e é capaz que alguns deles estejam aqui nesta manhã, que mesmo diante de tantas notícias boas, a pilha não carrega. São muitos que se animam, mas não são todos. As melhores notícias, as melhores boas novas, não fazem um efeito de entusiasmar aquela pessoa. Gente triste, gente desanimada, gente derrotada. Olha, esta manhã, pela graça de Deus, precisa ser a manhã da virada na sua vida. Porque Deus é bom. Deus é bom demais. A gente, às vezes, perde a capacidade de ver como Deus é bom. Eu tenho um escritório lá na IAC, que ficava a uns 2 quilômetros e pouco da casa. E eu reclamando de gripe, Paulo. Eu peguei sabe aquela gripe fenomenal? Peguei aquela gripe. E escorrendo, e eu dizia: eu vou para casa, estava com febre, reclamando da vida. Entrei no meu carro, fui para casa. No caminho tem um hospital e um cemitério. E um sinal de trânsito ali. Não é que no sinal de trânsito eu dei um daqueles espirros que melou a direção toda. Sabe aquele que você já deu muitas vezes também? Pois é, aquele. E eu olhei para o hospital e falei: mas gente, que coisa terrível, como eu estou me sentindo mal. Mas por alguma razão eu virei para a direita o meu rosto. E eu vi o cemitério. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu disse: gente, aqui nesse cemitério do tempo da Guerra Civil, tem dezenas de milhares de pessoas enterradas que dariam tudo que tinha para dar um espirro e sujar a direção do carro. E eu reclamando da vida. Tem gente que é assim, que não consegue se animar, mesmo diante do fato de que o óbvio está ali. Deus está sendo bom para com cada um de nós.
Deus está sendo bom para com cada um de nós. E, meus irmãos, a realidade é que essa manhã precisa ser a noite da virada. Sabe por quê? Porque quando eu olho para todos nós e você para mim, a verdade é que a vida tem roubado muita coisa da vida da gente. Todos nós já tivemos sonhos que não foram alcançados na vida. Todos nós já perdemos muito, muito na vida da gente. Você lembra quando você era pequeno e as pessoas perguntavam, o que é que você quer ser quando crescer? O que é que você dizia? Quero ser o quê? Médico, ó? Enfermeiro? Professor, né? Artista, advogado, engenheiro. Quase ninguém dizia que quer ser policial. Tem um concurso sendo hoje aí para policial. Policial, né? Quantos sonhos nós tínhamos. E agora a gente fica nessa meleca aí. A vida roubou muita coisa da gente. As experiências duras da vida têm tirado de muitos de nós a capacidade de sonhar. Eu quero ser isso, quero ser aquilo. O tempo passa e muitos dos nossos sonhos são perdidos. Nos diz a psicologia, a sociologia e um bocado de outras guias no mundo aí, que existem 5 áreas na vida de todos nós, que ou acrescentam coisas às nossas vidas, ou tiram coisas da nossa vida que vamos lamentar. Que áreas são essas? Por exemplo, a área pessoal. Esta é a área da nossa intimidade, das nossas aspirações, das nossas esperanças, aquela que só você sabe, aqueles sonhos profundos que alentam a gente ocasionalmente e a gente tenta, às vezes, um fracasso naquela área. E você guarda para você e a cicatriz está marcada. Não acontece isso? E ninguém mais sabe, mas você se sente desencorajado, medroso, medrosa. A coisa não, naquela área pessoal você diz, olha, eu já não tenho capacidade. E aí você se torna muito aquém do que você poderia ser. A outra área é a área familiar, porque enquanto a área pessoal é a área da nossa intimidade, aspirações e esperança, a área familiar é a área da nossa estabilidade, do nosso pertencimento, do nosso refúgio. Quando essa área está complicada, meu Deus, eu cheguei numa casa, tinha na geladeira, Deus mandou que nos amássemos, não que nos amassemos. Há muito amasso, no sentido ruim, né? Dentro das nossas casas. Uma vez eu, pastor em Araraquara, recebi um casal, ela diretora da escola da cidade, nas escolas, e ele vereador. Ele não era da igreja, ela era. Sentaram lá, baixinho, os dois sentaram lá. Primeira palavra que ele abriu a boca para um aconselhamento pastoral, ela meteu o murro no rosto dele. Falei, meu Deus! E o pior é que ele meteu nela. Falei, e agora? Eu falei, gente, é o seguinte, vocês querem brigar? Aqui não, vão lá para fora. Não é que eles foram? E eu fiquei lá, ouvindo lá, palavras de baixo calão, era pancadaria, uns 5 minutos, falei, chama a polícia. Lá eu não vou, porque quem vai sobrar para mim, vou receber um. Então deixa, depois de uns 5 minutos eles entram, envergonhados. Assim, rosto, né, das marcas, aquela coisa. Para na porta, eu falei, senta. Aí eles sentaram. Aí ela perguntou, pastor, tem jeito para a gente? Eu falei, olha, está difícil. Falei, mas tem? Eu falei, só se Deus resolver usar o poder que criou o universo. Porque se for só o que criou a terra, não tem jeito para vocês. Mas o do universo inteirinho tem. Se ele resolver usar o do universo, pode ser que tenha jeito para vocês. Pode ser. Chorando, oramos com eles. Hoje tem célula na casa deles. Porque Deus resolveu usar o poder que criou o universo para abençoá-los, está certo? Então lá, ele se converteu. Ela está lá, criou jeito. E louvado seja o nome do Senhor. Hoje moro na Américo Brasiliense, cidadezinha ao lado, uma congregação começando na cidade. Eu lembro que eu fui ser missionário no Canadá. E sabe como é que é? Negócio de plantar a igreja do zero. Meus filhos perderam a adolescência. Porque, de repente, um tinha 12 anos, já era baterista. O outro, de 13 anos, já virou dirigente de louvor. Plantar do zero é barra. O de 8 anos só queria dormir. Mas era aquela situação. E preocupar demais com
né? Uma igreja tem que ser plantada, e a autoimagem, e aquela coisa, reputação, todas essas coisas da carne que passa na cabeça da gente. De repente, um dia eu chego em casa, meu filho, nessa ocasião já adolescente, o filho do meio, era uma outra criatura. Eu não vi a metamorfose na vida dele. Vestido de uma maneira que eu não poderia aprovar. Os amigos dele, a igreja não tinha jovem nenhum, os amigos dele era só peça rara da escola. E eu perdi a paciência com meu filho. Foi horrível, foi o pior dia da minha vida. E a gente, por pouco, não entrou no vamos ver na marra mesmo. E aí eu subi para o andar de cima da nossa casa, lá em Mississauga, no Canadá, e chorei por umas 2 horas. Meu Deus, eu não tive um filho para o inferno, para perder. Meu filho foi dedicado para a glória de Deus. Como é que pode? E aquela coisa toda, minha esposa, que aqui está, entra na sala, no quarto, me vê chorando lá, eu falei, não aceito perder meu filho para o mundo, para a carne e para o inferno. Não aceito. E aí a estratégia foi grudar nele. E principalmente a minha esposa, grudando nele. Ele chegava, pai, vou jogar basquete. Ele, altão, mais alto do que eu. Vou jogar basquete lá com meus amigos. A minha esposa ou eu, mais ela do que eu, dizia, lá vamos nós. Mas pai, meus amigos. Eu falei, não há melhor amigo para você do que os seus pais. Pai, eu vou para o filme com meus amigos. Lá vamos nós. A gente pensa que eles não gostam, eles gostam demais. Na verdade, era isso que eles queriam o tempo todo. Não se engane. Os amigos não são substitutos para vocês. Não são. E grudamos nele. Ganhamos o nosso filho de volta. Hoje, crente. E uma das coisas mais fenomenais que aconteceu comigo foi 1 ano e meio atrás, quando a minha netinha, Daniela, uma das 6 netas que eu tenho, ligou para mim e falou com aquele português macarrônico dela. Ela mora na Virgínia. Vovô. E quando uma neta fala para a gente, vovô, pode pedir o que quiser. Vovô. Eu falei, fala, meu bem. Ela falou, entreguei meu coração a Jesus. De um filho que eu quase perdi, meu irmão. Quase perdi para o mundo e para o diabo. Quase perdi. Quando essa área está em crise, algumas das famílias aqui sabem o que eu estou falando. Quando essa área está em crise, é horrível. Desestabiliza tudo. Mas Deus é bom. Hoje é dia de restituição nessa igreja. A terceira área é a área de relacionamentos, que são a área das nossas influências, equilíbrio, autoimagem. A primeira foi a área do pessoal, que a gente só sabe, a nossa intimidade, aspirações e esperanças. Segunda, a familiar, que é a estabilidade, pertencimento, refúgio. O relacionamento são as áreas de nossa influência, equilíbrio e autoimagem. Quando os relacionamentos se complicam, você não consegue olhar o outro no olho, dá vontade de você pular para o outro lado da rua quando você vê a pessoa. É horrível. Agora, quando está tudo bem, também acrescenta muita coisa boa na nossa vida. A quarta é a área profissional, que é a área do ministerial, que são os nossos feitos, são os nossos propósitos, paixão, nosso legado. Muitos de nós, alguns de nós certamente aqui, né, já pensamos em começar um negócio, começamos e deu para trás, não tem mais coragem para nada. Foi um fracasso, fechou a porta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A NASA, quando acertou com o Apolo 11 para a Lua, ela fez depois de 5.000 fracassos. A gente só aprende errando. Mas quando essa área da aparência externa da nossa autoimagem, que é a projeção daquilo que nós fazemos profissionalmente, não dá certo, a gente começa algo, não vem o cliente, não vem a coisa, a gente tem que fechar e fica com dívida para pagar, e, puxa, foi um zero à esquerda, é horrível. A vida rouba muita coisa da gente. Mas não esqueça, é na tentativa que se acerta. Mas cedo ou mais tarde a coisa caminha, a gente dá a volta por cima.
E, finalmente, a área espiritual, que é a área dos nossos valores, da nossa lealdade. A gente faz compromissos para não pecar, e quando vê, peca naquela área. Oh, que miséria! E aí a gente vai no confessionário evangélico, que é o espelho, e a gente se olha lá e fala, meu Deus, como é que eu fui fazer isso de novo? Ah, o tempo vai passando, e é como a Carolina, parece que a gente não vê, e a gente se abate, e a gente vira um crente hipócrita, porque a gente no domingo é glória a Deus, Jesus é bom, na cela todo mundo dá risada, e por dentro a gente está um fracasso. Ou tira, ou acrescenta. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui é que vem, hoje nessa igreja, precisa ser amanhã da restituição do que foi tirado. Porque é exatamente isto que o texto fala aqui. Porque tudo parece perdido até que Deus resolve achar. Observe o texto nos diz que havia um almoxarifado que fez registro de mais de 5.000 utensílios que foram roubados da casa do Senhor. E quando Deus resolveu agir, Deus devolveu tudo. Eu fico impressionado com o termo, contado. Chamou o tesoureiro Mitredate, vai lá no almoxarifado, traz o registro, olha lá o que foi anotado. Deus devolve tudo que nos é tirado quando Ele decide agir. Deus devolve a nossa honra, Deus devolve as nossas esperanças, Deus restaura a nossa vida, Ele devolve tudo contado, nos diz a Bíblia. Agora, esse tudo é um tudo relativo, porque 70 anos depois já tinha muita gente tinha morrido, familiares, pais, filhos, etc. Mas foi o tudo que cada um dos israelitas precisava para levar a vida com equilíbrio e com sobriedade e com esperança. Deus reestrutura a nossa vida, Deus trabalha conosco, Deus devolve a fé, a esperança, o amor, os ideais, a oportunidade de ser bênção, o propósito, Deus restaura a família, tudo. Lembra o caso de Jó? Jó, ele tinha uma esposa que era uma traíra, era horrível. Falava para ele, amaldiçoe a Deus e morra desgraçado, porque com você a minha vida só está indo para trás. Perdi nossas filhas, perdeu a riqueza. Ele arrumou 3 amigos, amigos de Jó, que só falava abobrinha para ele. A Bíblia diz que do capítulo 1 ao capítulo 41, Jó manteve-se firme. Ele falou, como eu posso abominar a Deus? Até que no capítulo 42, versículo 5, ele faz uma confissão fenomenal. Ele diz assim, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Deus, eu não estou entendendo, mas se o Senhor quiser, pode, tudo pode. Quando Jó confessa isso aí, Deus deu para ele tudo de volta. Ele não ressuscitou os filhos que haviam morrido, mas deu 7 filhas. E a Bíblia diz que eram as mulheres mais bonitas da terra. Significa que as primeiras eram meia sola. Deu melhorado para ele. Recuperou a saúde, a prosperidade, a família, deu alegria para os seus dias da velhice. Deus devolve tudo. Amém até aqui? Agora, como o nosso Deus, ele faz de uma maneira excelentemente mais do que pensamos e imaginamos, o versículo 8 nos diz que Ele nos devolve com lucro. Porque se você observar, Ele não somente chamou Mitredate e disse, tudo que foi tirado de Jerusalém tem que ser devolvido contado, mas no verso 8 o rei passa uma diretiva. Todo mundo que tiver um judeu morando ao lado, estão livres para ir embora, e vocês têm que dar o a mais. O básico eu já dei. Dê o gado, dê riqueza, dê prata, dê comida. Deus não se contenta em nos abençoar apenas com a restituição. Deus excede. Deus vai adiante. Deus devolve com sobra, meus irmãos. Em tudo aquilo que é ético e verdadeiro. E que vai produzir a glória dele. Olha, eu fui pastor de uma igreja que Deus começou, é uma igreja muito rica, mas Deus começou a converter muito pobre lá. E a liderança da igreja me chamou para uma reunião e falou, você é um charlatão e um mentiroso. Mas por quê? Porque você não falou que gostava de pobre. A nossa igreja é a igreja rica. Nós fomos chamados por Deus para ministrar para as elites. E de repente a igreja está até fedendo.
No sábado dava 500 jovens, pobre mesmo. Falou, você, e eu comecei, a minha pressão foi a 20-16. Como é que pode a liderança de uma igreja evangélica no Brasil ser tão racista, preconceituosa? Você não falou para a gente que gostava de pobre. Eu falei, meu amigo, eu gosto de quem Deus gosta. Se Ele quer trazer, traz. Eu sei que ficou insolvente, insolúvel a situação. E eu, então, comuniquei que não ficaria naquela igreja. E, quando eu comuniquei para a igreja, passou um abaixo-assinado pela manhã. A igreja, assim, muito democrática, tem isso. Para podar os oficiais da igreja. Acho que só uns 450 assinaram, só em uma hora lá. Mas 400 eram pobres. Queria assinar, bota esses caras para correr. Eu falei, de jeito nenhum, eu estou saindo. Mas saí desonrado. Desonrado porque eu me senti mal. Você está entendendo o que estou querendo dizer? Meu sogro morreu 16 dias antes de eu sair. Minha esposa estava lá na casa dos pais dela. E foi antes de ir para o Canadá, eu saí daquela igreja no dia 31 de dezembro, igreja riquíssima, de ônibus semileito. 9 horas de ônibus para chegar no destino da minha família. Ninguém foi se despedir de mim na rodoviária. Olha que completamente desonrado. E eu chorando, era 1h da manhã, dentro do ônibus, tudo escuro, eu chorando. Porque eu disse, meu Deus, me esforcei o máximo, fiz tudo que eu poderia ter feito. E eu chorando, e aí eu ouvi uma voz dizendo assim, eu ainda lhe honrarei. Irmãos, aqui está, 19 anos, uma pessoa para dizer que Deus tem honrado mesmo. Deus tem aberto portas para nós comermos com príncipes, literalmente princesas, primeiros ministros, homens que estão assim, influenciando o mundo. Para vocês terem uma ideia, no dia 5 de dezembro passado, recebemos um convite para um jantar com o príncipe William, o futuro rei da Inglaterra. No dia 12 de setembro, está na agenda um jantar com o rei Abdala da Jordânia. Aqui, e eu olho para trás e Deus devolve contado, mas devolve com sobra. Com sobra. Eu lembro que a primeira vez que eu fui comer na casa de um príncipe, olha, primeira vez que eu fui comer na casa de uma princesa, minha esposa estava comigo. O marido dela ela é a princesa dos Camarões, mas a mãe não é uma lagosta. Aí nós fomos lá comer na casa dela, da Michelle Duking, Dr. Duking, ele vice-secretário das Nações Unidas. Frequentava a mesma igreja da gente, eu terminei um doutorado e falou, vamos dar um jantar em honra a vocês. E nós fomos lá, ela toda vestida com aquelas roupas, né? Ela preparou os quitutes, ela mesma, uma princesa. E eu sei que eu mandei ver nos quitutes lá. Enquanto chegavam os outros casais, que eram 6 casais, eu não aguentava comer mais nada. Aí ele abre uma porta falsa e fala, agora é hora do jantar. Hã? Jantar. E aí ele pega a minha esposa pela mão e põe ao lado dele. Era uma mesa irregular de uma pedra semi-preciosa, grandona, azul. E aí me pega e põe ao lado dela, e os outros casais juntos. E aí o que é que eu vou fazer? Eu não fui treinado naquela etiqueta. Tem lá uns 5 pratos, garfo curvado, tudo. E ninguém, e os outros casais também, que não sabiam o que fazer. E um olhando para o outro, na casa da princesa, e ela olhando para nós todos. E ele, de repente, o doutor Duking, com aquela solenidade dele, fala, doutor Dantas, a razão desse jantar é a sua pessoa, tome a iniciativa. Eu falei, é para eu tomar a iniciativa? Peguei um prato lá, misturei de tudo, e todo mundo comendo do mesmo jeito. Inclusive eles dois, para não ficar complicado para a gente. A comida estava deliciosa. Sei que na saída, quando fomos pegar os carros da gente, de cada família no estacionamento da casa, todo mundo dizia, obrigado, hein? Obrigado, porque ninguém sabia o que fazer com aquele mundo de prata. Mas eu olho para trás e digo, meu Deus,
Meu Deus, quando Deus resolve agir, Ele devolve tudo com sobra. Sobra, sobra. Agora, para terminar, qual é a única condição para que Deus restitua o que foi roubado da sua vida? Porque essa é a pergunta crucial que fecha essa nossa meditação. Ninguém dormiu ainda não? Então, qual é a única condição? O rei fala para os israelitas: organizem-se em grupo e vão embora para Jerusalém. Não vai ter soldado protegendo você, não vai ter nada. Vão para Jerusalém levando 5.000 e tantas peças de ouro e prata, levando tudo que vocês estão ganhando de ouro do povo aí, prata, pedra preciosa, vão embora para Jerusalém. A coisa não era tão simples quanto parece. 1.200 quilômetros de estrada a pé, carregando tesouro, cheio de bandido por todos os lados. Mas Deus estava testando o povo dele num quesito fundamental, no quesito da obediência. Às vezes, meu irmão, minha irmã, para que a gente tenha tudo restituído, a gente tem que obedecer, mesmo quando está duro de acreditar. A obediência é sempre perigosa. É sempre perigosa, mas é extremamente recompensadora. Olha, há um texto em 2 Reis, capítulo 3, que é fenomenal. O texto diz assim que Mesa, o rei dos Moabitas, resolveu revoltar-se contra Jorão, rei de Israel. Jorão viu que a coisa, 25 quilômetros de distância só, na Jordânia hoje e em Samaria. Ele viu que não dava para aguentar a pressão dos Moabitas e pediu ajuda a Josafá, que era o reino de Judá, centro-sul de Israel. Eles resolvem, Josafá diz: vou com você. Resolvem ir pelo coisa estranha demais. Em vez de vir direto via Jericó e atacar os Moabitas no Monte Nebo, naquela região, na Jordânia, eles resolvem ir lá por Acaba, 70 quilômetros, numa depressão, lá embaixo, onde eram os estaleiros de Salomão. E depois o rei de Edom falou: vou junto com vocês. 120.000 homens começam a subir aquilo lá. Mas é um deserto. Eu peguei 53 graus lá. Ali até calango desidrata. É uma coisa terrível. Depois de uma semana subindo 700 metros de uma depressão, 120.000 homens, faltou água. Água. E aí, o que é que vamos fazer? O Josafá falou: tem um profeta do Senhor que consultemos ao Senhor por ele, porque aquela era a Bíblia daquele tempo. Eliseu vem e diz: olha, é o seguinte, a solução para vocês é: comecem a cavar buraco aqui no meio do deserto, covas e covas. Agora, cavar valeta na areia do deserto é igual a areia de duna. Você mete uma pasada lá, eles não tinham pá naquela época, a tecnologia não estava naquele nível ainda. Aquilo ali, você abria um buraco, a areia vinha e enchia de novo, deve ter sido horrível. Mas ninguém reclamou. 2 Reis, capítulo 3, até o verso 20. Eles cavaram os buracos, foram dormir. E, além do mais, Deus disse: não vai vir chuva para encher esse buraco, não vai vir vento, não vai vir nada. Vocês vão ver, não vai ter nada, mas se vocês obedecerem, cavarem covas e covas, esse vale vai se encher de água. Eles cavaram, foram dormir. O que me impressiona é que no dia seguinte, quando acordaram, não correram para ver se o vale estava cheio de água, não. Eles foram oferecer oferta de manjares ao Senhor. A gratidão é o cerne de tudo na vida da gente. E quando eles estavam oferecendo, com os lábios tudo inchado, com sede, estavam oferecendo oferta de manjares ao Senhor, a Bíblia diz que eis que vem águas pelo caminho de Edom, do deserto de Edom, e o vale se encheu de água. Agora, para que a água tivesse vindo pelo caminho de Edom, Deus teve, na sua soberania, e não me pergunte, eu não sei explicar como, alterar a lei da gravidade naquele momento, porque o deserto de Edom é uma depressão, a água não sobe, a água desce. Para abençoar o seu povo, Deus alterou até momentaneamente, de uma maneira que só Ele sabe fazer, a lei física da gravidade que Ele estabeleceu naquela área ali, sem desconjuntar o planeta. A água veio de baixo para cima e encheu o vale. Isso mostra até que nível Deus está comprometido para lhe abençoar, se você mantiver a integridade e a obediência. É assim, o segredo é por aí. Deus se agrada da obediência. Deus está pronto a nos abençoar.
Talvez alguns de nós estejam sentindo-se falidos espiritualmente, não querem tentar mais nada, fazer mais nada, querem só sobreviver. Gente que um dia foi ativa na vida da igreja, célula, etc., se encosta pelos cantos, a célula não andou, a vergonha se estabeleceu. Gente que evangelizava até posse, cheio de entusiasmo, seca e sem luz hoje em dia. Hoje é a manhã da restituição de tudo que lhe foi tirado. Apocalipse 2 diz que a gente tem que lembrar de onde tudo começou e desenvolver uma metanoia, uma mudança de mente, que é traduzida por arrepender no texto em Apocalipse 2, e voltar à prática daquilo que um dia nos deu muita alegria, da devoção, do entusiasmo. Tudo começa ali. Arrependimento na Bíblia não é uma palavra negativa, é uma palavra transformadora. É metanoia, é mudança de mente. Todos nós provavelmente já tivemos dias melhores do que hoje, onde éramos mais felizes, onde não havia tempo ruim, onde nos envolvíamos, o tempo do nosso primeiro amor. Alguma coisa altera o metabolismo da nossa vida espiritual. A Bíblia diz, vai lá. Nós não fomos criados para atalho, a gente foi criado para a avenida principal. Vai lá, onde você sabe que uma decepção, alguma coisa aconteceu na sua vida que tirou o seu entusiasmo. Vai lá, sai desse atalho que você andou e entrou, e está levando você a não gozar das restituições de Deus. Dá meia volta, entra no caminho da obediência para experimentar o retorno do primeiro amor. Irmãos e irmãs, obediência, custe o que custar. Eu vou terminar com um vídeo. Observe esse vídeo. No final dele, a mãe aparece em cena. Uma mulher que contra tudo e contra todos disse, eu não abro mão do meu filho. Olha aí. Quem mais gozou da bênção, da restituição? Foi a mãe, que tinha sido recomendada a jogar o menino fora. A obediência só traz benefícios. Deus é bom. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Paulo. Vamos ficar de pé. O pastor falou no começo do culto que hoje seria uma manhã de restituição. Eu quero dar a você a oportunidade disso, não é? Palavra maravilhosa que mostra o Deus, revela Deus. Deus de restituição. Deus que pode todas as coisas. Deus que do nada pega o coração de um imperador e manda ele te abençoar. Meu irmão, você acha que Deus não pode hoje cuidar de você? Que Deus não pode suprir todas as suas necessidades? Claro que pode. Só que a dúvida vem no nosso coração e ela nos leva a desobedecer a Deus. Eu começo a fazer o que o mundo diz para eu fazer. Eu começo a mentir, a dar um jeito, a trapacear. Eu começo a quebrar valores. E aí eu estou perdido. Então, nesta manhã, única condição para Deus abençoar a sua vida assim, única condição é você decidir, Senhor, pela graça que o Senhor me capacita, eu me alinho à sua vontade, eu quero obedecê-lo, porque eu quero receber do Senhor plena restituição da minha vida, restituição pessoal. Deus tirar as marcas, que só você sabe. Restituição familiar. Um parente, um filho. A restituição financeira. A restituição de relacionamentos. A restituição espiritual. Deus quer restituir sua vida. Feche seus olhos. Deixa Deus mover agora. Deus moveu a história de Israel. Deus mexeu no coração de reis. Deus abriu caminhos. Deus abriu portas de almoxarifados. Deus abriu cofres trancados. Deus abriu portas seladas. Deus abriu caminhos no deserto. Deus abriu.
E hoje, nesta manhã, o Senhor tem uma chave na sua mão. O Senhor Jesus Cristo disse: eu tenho a chave. O que eu abro, ninguém fecha. Ah, irmão, mas você tem que abrir uma chave que está na sua mão, dizendo: eu me consagro, eu sirvo a um Deus justo, eu obedecerei à vontade do Senhor. O pastor falou do arrependimento. Arrependimento é uma palavra bonita, uma palavra positiva, uma mudança de mente. Uma mudança de mente. Às vezes é na mente que está a nossa desobediência, valores errados, conceitos mundanos, dúvidas sobre o amor de Deus e o poder dele a meu favor. Uma mudança de mente. Ai, irmão, põe a mão assim sobre a sua cabeça. Nós vamos pedir ao Senhor para mudar a nossa mente, uma metanoia, um arrependimento. O que fazer? Arrependa-se. Arrependa-se para você poder receber o melhor de Deus. Senhor, eu quero pedir uma mudança de mente. Uma mudança de mente, Senhor. Um arrependimento genuíno e olhar a vida como o Senhor a vê, Pai. Como o Senhor a vê, Deus. Pai, quanto nós reclamamos, Senhor. Quanto nós reclamamos. O mais duro, Senhor, é ver gente reclamando. Pai, tira a reclamação de nós. Tira a reclamação. Abre os nossos olhos de fé para vermos como o Senhor é tão poderoso. Agora tira a mão da cabeça, põe no seu coração. Pede ao Senhor agora, Senhor, dispõe meu coração para só te obedecer. Se você tem um coração que insistentemente te afasta de Deus, pela dúvida, pelo medo, pelas emoções, pela insegurança, e você não consegue se entregar totalmente, se tornar um crente mesmo, 100% consagrado, ainda fica dividido entre dois caminhos, põe a mão no seu coração e fala: Deus, dispõe esse coração aqui para andar nos teus caminhos. Muda meu coração para só te obedecer. Pai querido, aqui tem uma igreja em lágrimas, se arrependendo porque tem pensado como o mundo, tem deixado dúvidas vir no coração, tem pecado contra ti, Pai, mas nós estamos aqui nos arrependendo, pedindo que o Senhor restitua. Estamos como Efésios, como Apocalipse diz, a carta de Efésios, como Jesus falou, voltando ao início de tudo, voltando onde caímos, Senhor, nos arrependendo, Senhor. Pai, nós nos arrependemos e decidimos, Deus, que só o Senhor é o nosso Deus. Esse Deus que é o Deus declarado por homens grandes como Ciro, dizendo: não há outro Deus verdadeiro. Pois nós dizemos, Pai, que o dinheiro não é nosso Deus, o conforto não é nosso Deus, o sexo não é nosso Deus, o vício não é nosso Deus, o egoísmo não é nosso Deus, o mundo não é nosso Deus, a carne não manda em nós, só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor. Só o Senhor. E Pai, como irmão e pastor, eu peço nesta manhã agora, Pai, a restituição, Pai. Que toda prata, todo ouro, toda história perdida, todo sonho, todo templo destruído, toda comunhão, todo muro jogado no chão, Pai, toda restituição pessoal, cura da história, Pai, com tragédias, com perdas. Ó Deus, a cura daquilo que ninguém vê, Pai, na alma. Pai, eu quero pedir, Pai, a cura da família, restituição familiar. Eu quero pedir mesmo, Pai, restituição, restauração de casamentos separados, restauração de relacionamento pai-filho, filho-pai, cônjuges.
Oh Deus, eu quero pedir uma limpeza completa, como nós vimos aqui de um casal que se agredia e hoje serve ao Senhor. Eu quero pedir restauração de filhos, de casamentos. Deus, eu quero pedir restauração de relacionamentos em geral, amizades quebradas, relacionamentos na igreja, relacionamentos com amigos. Senhor, restauração financeira, de emprego, de empresas, de sonhos, Senhor. Eu quero pedir relacionamento, restauração financeira. Restitui, Senhor, restitui. Mas mais do que tudo, eu quero pedir nesta manhã, Pai, que qualquer pessoa que está aqui ou que está nos vendo na internet, volte para Deus. Restitua sua comunhão com o Eterno. Restitua sua intimidade com o Espírito Santo. Restitui sua conexão com a Bíblia, com a oração, sua comunhão com a igreja. Eu quero pedir restauração espiritual, alegria, fervor, frutificação, dons que foram enterrados, voltem, Senhor. E, ó Deus, o fluir do Espírito, o evangelismo, a paixão pelo perdido, a alegria de cantar louvores todo o tempo. Volta, volta, volta. Eu peço a bênção sobre este povo nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, é minha oração. Nós recebemos pela fé, Pai, mais do que o inimigo levou, o acréscimo que o Senhor tem para nós, nós recebemos mais. É nossa oração em fé, em nome de Jesus. Amém.